É excelente a contribuição que os irmãos Marcos de Mário e Ronaldo Gomes têm nos trazido através dessa programação, falando sobre Espiritismo e Educação. Nós vamos reproduzir na sequência aqui no programa Estação da Luz Espírita. Mas antes, queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, as obras da codificação, palestras, vídeos, entrevistas e os programas que são veiculados na Web Rádio Estação da Luz Natal e na Web Rádio Cristo Consolador. E na sequência nós vamos acompanhar os nossos irmãos no programa Espírita, Espiritismo e Educação, Instrução e Educação, Novas Abordagens, com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Estação da Luz. Simplesmente excepcional. Muito obrigado pela sua companhia. Olá, que bom estar com você, iniciando mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos até o final ficarmos aqui envolvidos com essas vibrações do amor e da paz. Espiritismo e Educação tem aquele compromisso de conversar sobre educação sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. E comigo, dividindo aqui a tela, esse nosso bate-papo sobre educação e espiritismo, está aqui o nosso Ronaldo Gomes, que também vai dar a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Marcos, grande abraço, Tavares e todos vocês, que Jesus nos abençoe. Muito bem, há pedidos. E mesmo porque na semana passada eu e o Ronaldo não conseguimos encerrar toda a abordagem do texto de Pedro de Camargo, Vinícius, que está no livro O Mestre na Educação, hoje nós voltamos ao tema Instrução e Educação, mas com novas abordagens. Então, para que você que está nos acompanhando se situe, nós estamos aqui explorando o conteúdo do capítulo 12 do livro O Mestre na Educação, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, de autoria de Pedro de Camargo, também conhecido como Vinícius. E esse capítulo 12 tem por título Instrução e Educação. Lembrando que você pode enviar aí a sua mensagem. Este programa, excepcionalmente, está indo ao ar gravado, então, normalmente nós o fazemos ao vivo, mas hoje está indo ao ar gravado, mas como ele está no YouTube, você pode também enviar aí a sua mensagem, que depois nós vamos acessá-la. Muito bem, Ronaldo, nós tivemos um bom bate-papo no último programa, abordando parte aqui do texto do Pedro de Camargo, e hoje, então, a proposta é continuar a ver o pensamento desse nosso educador espírita, e continuarmos, então, a conversar sobre o seu pensamento, as suas ideias, o seu texto. Vou passar para você, para que você inicie, então, o destaque aí do texto do Pedro de Camargo. Perfeito, Marcos. Então, vamos relembrar um pouco, nós comentamos sobre o texto, ele falou sobre os aspectos morais, éticos, e principalmente da justiça divina nesse aspecto, até o exemplo de Jesus. Eu gostaria apenas que você desse mais uma pincelada nesse aspecto do caráter, no sentido da religiosidade, ou seja, do ser e o ter, o crer, perdão, do ser, né, do crer, mas esse crer é muito vago, e no sentido de ser, mas nesse sentido da religiosidade. E ele também fala em outros aspectos, que é a importância não só do intelectualismo, ou seja, desenvolver apenas esse aspecto, tudo bem, se fosse assim, o mundo já teria dado um grande salto. E outro aspecto importante é que o cristianismo, a moral cristã, seja lá como queiram chamar, está ultrapassado. Nós
falamos sobre todos esses aspectos. Não, ultrapassado como se nem usamos ainda o aspecto da moral cristã, como queiram chamar. Então, é só para nós termos esses 5 minutos assim, para uma retrospectiva, e daí eu vou dar uma continuidade aqui. Por favor. Tá certo, Ronaldo. Então, vamos situar todos que estão aí nos acompanhando, né? Recordar em breves palavras. Bem, Pedro de Camargo inicia o texto lembrando que nós não podemos confundir a instrução com a educação, porque a instrução ela pertence à educação, mas não é a educação. Há uma grande diferença, porque normalmente, quando falamos em instrução, nós estamos falando em adquirir conhecimentos. E lembrando que hoje, através da internet, isso está muito fácil. Então, adquirir conhecimentos. Mas Pedro de Camargo nos lembra que, se tivermos só a mente ilustrada, provavelmente teremos problemas, porque a educação abrange também a formação moral desse ser, ou como queiram, a formação ética, formação em virtudes, enfim. Então, isso é educação. Então, educação abrange a aquisição de conhecimentos, mais a formação moral. Se você fica só na aquisição de conhecimentos, você tem apenas instrução. Então, essa foi a primeira colocação aqui que nós conversamos no programa passado. Depois, nós vimos que o Pedro de Camargo dá uma grande importância à união da razão com o coração, que é a questão, então, de trabalharmos o desenvolvimento dos sentimentos. Porque muitas pessoas têm uma formação acadêmica exemplar, por exemplo, mas não têm o chamado coração, ou seja, não têm sentimento, são indiferentes para com os outros. Então, Pedro de Camargo nos diz aqui que é preciso unir as duas coisas. Você ter o pensamento racional, mas unido ao sentimento, para não ser insensível, não ser indiferente ao outro, tanto na alegria quanto na tristeza. Bom, depois ele entra nessa questão da integridade do caráter, porque se você não tiver um caráter íntegro, ou seja, se você não for uma pessoa honesta, ética, solidária, fraterna, que pensa nos outros e nas consequências do que você está fazendo, provavelmente, apesar de você ser uma pessoa muito instruída, de muitos conhecimentos, você vai acabar promovendo o mal. Então, eles nos chamam a atenção em relação a isso, que é a formação do caráter, que é tese da doutrina espírita. Nós destacamos, então, depois, a questão aqui da religião e da religiosidade, a diferença que existe entre essas duas, porque o próprio Pedro Camargo diz aqui no texto, religiões, bom, existem muitas, cristãs e não cristãs, mas a questão não está nisso. E aí eu vou usar aqui um conceito que, na verdade, está lá no livro O Céu e o Inferno, numa mensagem dos Espíritos Felizes, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando o Espírito Jean Reynaud, ele diz assim, olha, professar uma doutrina é uma coisa, praticar essa doutrina é outra. E isso se casa muito ao pensamento aqui do Pedro de Camargo. Não, eu sou espírita, eu sou cristão. Você está professando, mas você pratica, ou seja, você já se transformou com os princípios dessa doutrina, que no nosso caso é o espiritismo. Então ele lembra que nós precisamos seguir Jesus. E Jesus está acima de qualquer religião. Nós precisamos entrar para o campo da religiosidade, ou seja, da fé mais plena, da nossa espiritualidade, e que isso precisa ser trabalhado pela educação. E aí ele usa um termo que nós destacamos no programa passado, que é consciência religiosa. Quando ele diz aqui, vou ler aqui textualmente o nosso Pedro de Camargo, quando ele diz aqui, a consciência religiosa importa em um modo de ser, e não em um modo de crer.
né? Porque não adianta você bater no peito e dizer que acredita nisso ou naquilo, que você é adepto desta ou daquela religião, se você se mantém egoísta, orgulhoso e indiferente. E aí, né, Ronaldo, nós estamos vendo que tudo isso tem a ver com a educação, não apenas na família, mas também na escola. Acho que foi por aí, não é, Ronaldo? Perfeitamente. Gostei quando você falou já da família, que nós vamos abordar isso. Mas vamos lá. Eu gostaria agora de entrar no aspecto, porque aí ele dá essa continuidade aqui nos parágrafos, aí ele vai assim, logo depois que ele fala do fracasso das ligas das nações, aquela coisa belíssima que ele fala, que o Vieira coloca também. Isso. Aí ele diz aqui, bem lá no outro parágrafo, que em todas as ciências é certo que há muitos erros. Olha que bacana. Ok. Aí ele vai continuando e tal, dos quais nasce a diferença de opiniões, sem nenhum problema. Em todas as ciências há muitas ignorâncias. Aí ele continua, eu estou dando esse stop porque eu vou sintetizando. Pois se veio a sabedoria divina ao mundo, por que não alumiou, então, Marcos, esses erros? Por que não deu logo um pontapé em relação a esse aspecto? Porque o Cristo veio justamente na sua humildade, trazer outros aspectos, aliás, um outro aspecto, perdão, que é justamente o amor. Por quê? Por que será, Marcos? Pois bem, o nosso padre Vieira, porque, na verdade, esse aqui é o texto já é transcrito pelo Pedro de Camargo, do padre Vieira, famosíssimo, né, padre católico com seus sermões, né, que ficaram muito famosos. Ele tem razão em dizer que as ciências cometem erros. As ciências têm seus equívocos, e, inclusive, as ciências pedagógicas. Por quê? É porque todas elas são ciências desenvolvidas por nós, seres humanos. E nós somos imperfeitos. Ora, se eu, né, que sou, vou colocar aqui entre aspas, o criador aqui dessa ciência, e eu sou imperfeito, é óbvio que a ciência terá também as suas imperfeições, porque eu mesmo, como cientista, sou imperfeito. É por isso que o nosso Herculano Pires, esse grande filósofo e educador espírita, dizia que quando se trata de discutir a pedagogia espírita, nós vamos ter várias. Mas por que vamos ter várias? Porque nós somos individualidades pensantes, mas cada um pensa do seu jeito. Cada um tem as suas experiências. E, obviamente, que cada um vai pegar um caminho. Claro, eu posso me basear neste e naquele outro, mas não quer dizer que vou repetir o que eles pensavam ou pensam e fizeram ou fazem. Porque eu terei a minha visão própria e vou elaborar coisas próprias. A base é a mesma, mas o caminho que cada um pega acaba sendo diferente. E aí entra o que você bem colocou, citando Jesus, que é a necessidade da humildade, de sermos humildes nesse campo para reconhecer que, vez ou outra, tá? E muitas vezes, na verdade, nós nos equivocamos, nós erramos, né? E às vezes você tem que ver lá a pesquisa do outro, a ideia do outro e dizer para si mesmo, meu pensamento está errado, não é exatamente isso. Então, está faltando isso na educação, a humildade de entender que está na hora de mudar. Então, é isso que ele coloca aqui, e Jesus veio nos trazer isso. Não amai-vos uns aos outros, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ele já estava nos conclamando a isso. União e humildade. Precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Então, Marcos, voltando a um assunto que é importante, e quando nós voltamos em um assunto, pedagogicamente falando, é porque ele foi inserido em nós, nós conseguimos firmá-lo em nós, então nós estamos aprendendo. Então, vamos voltar ao assunto de que não está, então, ultrapassado o cristianismo, a moral do Cristo, como muito se prega por aí. E por que não está ultrapassado, Marcos? Pois é, bem abordado. E você tem razão, Ronaldo. Tem muitas pessoas que acham que está ultrapassado. Totalmente, né? Eu recordo aqui até um rapaz, um jovem,
Eu era um adolescente, né? Nós estávamos conversando justamente sobre Jesus, e ao situar a época de Jesus e coisa e tal, ele lá raciocinou, puxa, então tem mais de 2000 anos isso? De fato, tem mais de 2000 anos, já que a nossa contagem no mundo ocidental cristão, né, passa a ser a partir, então, do nascimento de Jesus. Aí ele veio justamente com esse raciocínio. Mas isso daí é muito velho, né? Isso aí é muito antigo. É fato. Historicamente falando, é fato. Mas os ensinos de Jesus são universais e são atemporais, ou seja, eles são para todos os tempos, mesmo as parábolas, porque basta você contextualizá-las para hoje e tirar delas justamente os ensinos morais. Então, Jesus não está ultrapassado. Jesus não é cheiro de bolor dentro da escola, não. E Jesus não é exclusividade das religiões cristãs, que isso fique bem claro. Para que eu trabalhe Jesus e os ensinos morais na escola, a minha escola não precisa se tornar confessional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No meu livro, Jesus, o maior educador da humanidade, eu utilizo diversos pesquisadores em educação não religiosos e que consideram Jesus como o grande educador da humanidade, e onde nós conseguimos destacar, então, a sua didática, os seus princípios educacionais, sua metodologia. Então, tudo pode ser utilizado de Jesus no campo da educação, mesmo que não tenhamos uma religião formal, porque estamos olhando o Jesus educador, mas que tinha uma visão espiritualista do ser humano e da vida, e esse é que é o grande diferencial. Então, realmente, não tem nada a ver isso de dizer que Jesus está ultrapassado. Então, Marcos, eu vou me ver agora uma coisa importante. Eu creio que nós precisamos colocar, e parece que estará fora do texto, mas com certeza, com a nossa abordagem e com a sua preleção, iremos verificar que não. Vamos lá. O Mestre Jesus, por excelência, eu falo e fico emocionado. São mais de 2000 anos, como foi bem colocado aí. Pegou 12 homens, e ele não viu em nenhum dos homens, não buscou em nenhum dos homens perfeição. Muito ao contrário. Desenvolver neles toda a capacidade que já havia em todos eles. Primeiro ponto. O segundo ponto são as bem-aventuranças que ele faz, aquele sermão na montanha, para todos, na coletividade. Eu vejo ali um mestre com as crianças, trazendo para nós esse ensinamento de humanização e espiritualidade. Trazendo ali para nós, justamente, que importa, sim, o desenvolvimento intelectual, e cada um ali estava representando, não só com os 12, mas toda aquela população que estava no sermão, cada um dentro das suas especificidades e aspectos culturais e de inteligência, cada um no seu desenvolvimento. Mas o Sermão da Montanha, o ensinamento de Jesus com os 12, eu penso que é ímpar dar um comentário sobre isso, porque aí, para mim, é o vértice, é o surgimento do que é, de fato, o não só desenvolver o intelecto, mas desenvolver o sentimento, que aí começa Jesus a trazer essa abordagem. Eu posso estar errado, Marcos, mas é como eu vejo esse momento de Jesus. Perfeito. Quando nós olhamos Jesus e os 12 discípulos, nós estamos vendo uma escola. Está lá o mestre e aqueles que querem aprender com o mestre e se transformar com ele. O verdadeiro mestre, que é o caso de Jesus, não olha a quem. Os que chegam são recebidos. No caso, eles não chegaram porque os 12 foram escolhidos por Jesus. Mas 12 pessoas simples. A maioria, pescadores, lá do Lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia. Nós temos Judas Iscariotes, que era um comerciante, Mateus ou Levi, que era um publicano, né, um cobrador de impostos para o Império Romano.
Portanto, todos simples, e todos originários de nascimento da Galileia, uma das regiões da Palestina, formando o Estado de Israel. E lembrando que entre os fariseus, que eram os doutores da lei da época, corria lá na Judéia, porque se nós olharmos o mapa da Palestina, nós vamos ver, por exemplo, que a cidade de Jerusalém, ela está situada na região da Judéia. Por exemplo, Nazaré, Cafarnaum, todas essas cidades famosas do Evangelho estão situadas na região da Galileia, eram regiões diferentes. Então, lá na Judéia, se dizia que da Galileia nunca poderia vir coisa boa. Ou seja, os judeus nascidos na Galileia não eram bem vistos, porque eram considerados muito simplórios, sem cultura, porque eles eram pescadores, agricultores, pequenos pecuaristas, né? Era, por assim dizer, o sertão do reino de Israel. Né? Todos eles eram de lá. Bem, então, se você olhar o grupo, em princípio, você olha e vai dizer assim, vai ser impossível implantar o evangelho com esse grupo. Não tem como. Não tem nenhum intelectual. Alguns deles são, inclusive, analfabetos, que eles não sabem nem ler e escrever. Jesus, olha, se Jesus é esse espírito perfeito e governador espiritual, ele falhou, que se equivocou redondamente das pessoas que ele escolheu. Né? Não tem um doutor da lei entre os 12. Como pode uma coisa dessas? Mas Jesus estava procurando justamente aqueles espíritos simples, mas puros de coração. E espíritos que, na verdade, vieram preparados para cumprir a missão. Mas tudo foi muito bem planejado. Nascer na manjedoura para a primeira aula sobre humildade. Escolher os 12 ali da Galileia numa segunda aula sobre a humildade e para lembrar, olha, como diz aqui o Pedro de Camargo, não adianta só ter instrução. E, de fato, Jesus poderia ter chamado um fariseu doutor da lei, um escriba lá da sinagoga, ele poderia ter chamado todo esse pessoal, mas eles estavam já contaminados pelo orgulho da raça, da religião, do intelectualismo, e Jesus precisava de pessoas que entendessem o amor ao próximo, a humildade, o servir antes de mais nada. Então, o que nós assistimos naqueles 3 anos? Jesus fazer daqueles 12 homens do povo apóstolos do Evangelho, e que tudo enfrentaram em nome do próprio Cristo e do Evangelho. E aí é que você realmente tem que tirar o chapéu a esse mestre, e ele mostrou, então, todo um processo educativo, e que nós precisamos trazer para os dias atuais, porque, infelizmente, quem milita no campo da educação sabe que nós temos muitas discriminações, tem muito preconceito. Por exemplo, só para dar um exemplo, e você faz o concurso para o magistério público, passa, e aí você vai ver onde você vai trabalhar. Aí, na cidade grande, como é o nosso caso aqui no Rio de Janeiro, você pega e quando olha assim, cara, olha só, estão me mandando lá para a escola municipal X, que fica junto de uma comunidade lá no bairro tal. Meu Deus do céu, estou perdido. O que eu vou fazer lá? Eu vou perder meu tempo. Porque essa criançada que vem dessas comunidades carentes, violentas, com tráfico de droga, etc., tá mal. E aí você já vai com esse preconceito, com essa discriminação. Você já vai para a escola já achando que todo esforço que você fizer vai redundar em absolutamente nada. Ou seja, você vai para a escola já sem acreditar nos alunos, sem acreditar naquelas crianças, só porque elas são de uma comunidade carente, são de uma favela. Nada mais do que isso. Mas são espíritos reencarnados. Você sabe qual que espírito é aquele que está na sua frente? Como está lá no Livro dos Espíritos, ele pode até ser superior a você, tá bom? Até intelectualmente e moralmente. E Jesus mostrou isso. Não olhem para esses 12 aqui apenas pelos farrapos que eles usam, não.
porque ele só sabe jogar a rede, pegar e vender peixe. Não, são 12 espíritos valorosos e que vão mostrar o seu valor lá na frente. Então, Marcos, vamos a um aspecto aí importantíssimo. Eu quero dizer o seguinte, então Jesus veio desenvolver em nós o sentido das virtudes, do sentimento, das nossas habilidades do amor, que está em nós, somos co-criadores, criação divina, que é amor, o sentido moral e ético. Podemos finalizar assim, justamente esse aspecto, porque a parte intelectual, o ser humano vai desenvolvendo, porque é muito mais rápido. Ele acaba se descobrindo e descobrindo por si mesmo nas pesquisas, que agora nós temos a ciência. Só que você deixou isso bem claro. A soberba e a prepotência invadem os nossos corações, a nossa alma, porque eu me acho. E esse se achar é justamente a falta de tudo isso, dessa formação do caráter, dessa coisa do sentimento, da sensibilidade, do despertar e do conscientizar. Podemos finalizar assim? Dar só uma visão sobre esse aspecto que Jesus veio trazer? O conceito é exatamente isso. Se intelectualismo resolvesse, nós já estaríamos resolvidos há muito tempo e não teríamos mais miséria, violência e etc., que todos nós conhecemos. Né? Então, nós temos que lembrar sempre isso. Formação moral é que deve, na verdade, orientar o processo educativo desse espírito reencarnado. E a formação moral realmente é tudo, né? Porque se nós não tivermos essa formação moral, nós vamos rapidamente cair na desonestidade, na corrupção, na indiferença, enfim, né? Nós já estamos cansados de conhecer e precisamos mudar esse quadro, e o quadro justamente é esse caminho com Jesus. Agora nós temos aí 30 minutos finais para podermos, como sempre falamos, não há uma receita de bolo. Sim. Mas os caminhos estão aí traçados. Então, vamos lá. Aí ele continua aqui. É de semelhante espécie de ensino que precisam os homens de nossos dias despertar de fato para esse aspecto. Poderia ser uma disciplina chamada cidadania ética e moral, uma disciplina chamada, ou matéria, como queiram chamar, né? Disciplina, inserida nas escolas, e esse trabalho com os nossos alunos, com os nossos educandos, seja no ensino básico ou superior, e ele continua aqui, porque os pais geralmente estão só preocupados com a carreira dos filhos. E aí acaba, Marcos, vamos dizer assim, eu não quero botar culpa, porque não se trata de uma culpa, porque é salutar, é natural, nós somos pais, você vê teus filhos formados, eu vejo meus filhos formados, netos, normal. Mas não tão somente esse aspecto da carreira dos filhos. Porque que aspectos da cognição ligada ao afetivo, do aspecto da empatia, foi, de fato, na família e na escola, dado esse desenvolvimento? Aonde nós podemos inserir, em qual momento? Um dos momentos é na família. Com certeza, a educação se principia na família. Isso não podemos negar. Afinal de contas, os pais, ou quem educa, tem toda essa responsabilidade, porque é ali que se principia o nascimento, antes mesmo do nascimento, essa oportunidade de desenvolver o carinho, o sentimento, o amor, toda a proteção com a mãe, enfim, com esse ser que está chegando, que nós já comentamos muito aqui. Então, é na família que se principia. Mas a escola também há os exemplos dos educadores que estão ali, dos professores, desde a direção, desde o porteiro, os serventes, os auxiliares que estão ali, com as suas condutas. Não é de perfeição, mas de moral, da regra de bem proceder uns com os outros, reconhecer os erros, o bom dia, saber que
perdeu um dinheiro ali, está dentro da escola, vou devolver, não é meu. Estou dando exemplo de vários ali. Não bater a porta, não ficar com atitudes que condiz com atitudes de seres humanos de fato, com os valores humanos, morais e éticos. Olha que eu estou fazendo uma visão geral. Então, onde ele diz aqui, a demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, descurando-se o principal, que é a ciência. Olha a palavra que ele... A ciência do bem. É com você, Marco. É isso aí, Ronaldo. O ideal, e nós temos visto projetos pedagógicos que estão caminhando agora por isso, é que a escola como um todo se envolva na formação moral dos seus alunos. Mas, é claro, precisamos aqui chamar a atenção de todos os educadores para uma palavrinha, que, aliás, você, Ronaldo, destacou na sua fala, que é exemplo. O exemplo é tudo. Né? Você pode até ter essa disciplina, cidadania e ética, e vai por aí afora, até pode ter. Então, mas que adianta você ter essa disciplina se os professores serão indisciplinados dentro da escola? Ou seja, não vão dar os bons exemplos. Então, o ideal é que o projeto pedagógico fizesse com que a escola, como um todo, trabalhasse o tempo todo as questões comportamentais e atitudinais e de formação do caráter. E, sem dúvida alguma, a família é a primeira escola. Nós espíritas não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a escola é a segunda escola. Ou seja, é aquela que tem que dar continuidade ao que a família está fazendo, dentro do campo da formação moral. Acontece que o aluno não fica aluno o tempo todo. Ele volta para a família, né? Então, chega uma hora que ele sai do papel de aluno para voltar a fazer o papel de filho, porque ele volta para o lar. E aí nós temos que dizer que, nesse caso, a família é que se torna a segunda escola, porque ela precisa dar continuidade ao que a escola está fazendo. Ou seja, nós temos um ciclo que precisa ser contínuo. Família para a escola, da escola para a família, que volta para a escola, e aí entra a comunidade. Porque, na verdade, o ciclo não fica só entre família e escola, porque todos nós, inclusive as crianças e os jovens, vivemos na sociedade, na comunidade. Então, vamos ampliar isso. Então, família, escola, comunidade, família, escola, comunidade, e nós vamos fazendo essas interações. Então, nós precisamos entender da necessidade de união de esforços entre a família, com os pais e responsáveis, com a escola, com seus professores, coordenadores, gestores, etc., e a própria comunidade. Porque, por exemplo, se você trabalha no comércio, embora muita gente não pense nisso, mas você lá no balcão, você é um educador. Como é que você atende as pessoas? Como que você recebe o seu cliente? Como você responde a pergunta dele, a dúvida que ele tem? Como que você mostra as mercadorias que possam atender o que ele está procurando? Você está dando ou um bom exemplo ou um mau exemplo. E dependendo de como você atuar, isso influencia nele. E, de repente, você pode estar perdendo clientes. E aí você olha para o lado e vê lá o seu concorrente cheio de clientes. Mas não entendo, nós vendemos praticamente as mesmas mercadorias, os nossos preços estão ali praticamente idênticos, ele vive cheio de clientes e eu estou com a loja às moscas. Mas talvez o diferencial é que ele sabe atender, ele é mais humanizado, ele se preocupa com a pessoa, o ser humano que está ali à frente dele. Então, nós precisamos entender que não dá mais para ficar separando. Então, a família de um lado fazendo uma coisa, a escola do outro lado fazendo outra coisa, a comunidade do outro lado fazendo outra coisa. Não é mais possível continuarmos assim, até porque esses espíritos que estão reencarnando estão clamando por uma boa orientação moral, estão clamando por receber bons exemplos, e que essa formação faça com que eles consigam corrigir em si mesmos as suas más tendências, que eles ainda estão trazendo do passado
como todos nós. E que, então, a nossa sociedade, paulatinamente, comece a combater as diferenças, a injustiça social, a violência e assim por diante. Eu dei um exemplo recentemente numa entrevista, e que vale aqui também para o nosso programa, que uma vez eu estava assim, com os adolescentes e disse assim, olha, estou muito preocupado com a minha aposentadoria. Aí o jovem disse assim, claro, né, tio, porque aqui no Brasil paga muito pouco para o aposentado. Eu falei, não, a questão não é exatamente financeira. Realmente, até poderia pagar melhor, mas não é esse o caso da minha preocupação, não. Não, tio, por quê? Então qual é a sua preocupação? Vocês. Por que nós? Porque, olha só, vocês agora estão adolescentes, mas vocês vão crescer. Vocês serão jovens, serão adultos, e eu vou envelhecer e vou me aposentar. Mas eu continuarei morando aqui no Brasil e, portanto, verei vocês assumindo todos os postos de trabalho, de governança, não é mesmo? Eis aí a minha preocupação. Porque vocês demonstram aqui para mim que vocês não estão nem aí com coisa nenhuma, não é? É que vocês agem na base do impulso e cada um por si. Não é para que eu fique preocupado quando eu me aposentar, porque se dizem que hoje está ruim, como estará então amanhã com vocês à frente? Eu acho que eu vou juntar um dinheirinho aí, vou ter que me sacrificar, mas pelo menos me aposentar e ir para a Suíça, porque dizem que na Suíça é melhor. Aí eles despertaram, não, tio, que isso? Não, pode confiar em nós. Não, que nós... E aí começamos todo um debate a esse respeito das nossas responsabilidades. Pais e professores, na família e na escola, precisam fazer isso, porque era exatamente o que Jesus fazia. Não veio o doutor da lei? Não, Ronaldo, o doutor da lei chegou lá, mestre, o senhor está falando aí de amor ao próximo, que tem que amar, que não sei o quê. Quem é esse meu próximo aí? Fala aí quem é esse meu próximo. Diz aí. Jesus olhou para ele todo calmo. Olha aqui, ó. Para começarmos a conversa. Qual é o maior mandamento? Claro que era doutor da lei, ele logo lembrou do decálogo mosaico. Qual é o maior mandamento? É o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Jesus, perfeito, respondeu muito bem. Agora, existe um segundo mandamento, tão importante ou tão igual quanto esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí veio a questão, né, de lançar em rosto de Jesus. Tá bom, mas quem é esse meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, mostrando, então, que o próximo é qualquer um. O próximo são todos. Não pode haver nenhum tipo de distinção. Comentam os espíritos que esse doutor da lei saiu de cabeça baixa, né? Lá pensando, meio entristecido, porque o mestre está dizendo que eu tenho que amar o romano. Pode uma coisa dessas? Será isso possível? Porque o romano era imperialista e tinha dominado lá Israel. Mas essas são as lições. Então, que nós precisamos trabalhar no campo da educação. Bom, Marcos, vamos lá. Tá me ouvindo? Está perfeito. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta 825 do Livro dos Espíritos. Olha só que interessante. Eu gostaria do seu comentário, porque é justamente por aí. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Olha a resposta dos Espíritos. Não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como grandes. É essa visão do macro e do micro que nós precisamos inserir em nossas escolas. Nós precisamos um dos outros. E aí, Marcos? Pois é. Isso está tão em discussão hoje em dia, né, Ronaldo? Aqui no Brasil e praticamente no mundo todo, essa questão da liberdade. A liberdade de expressão. Mas o Espiritismo nos baliza muito bem, não é? Essa resposta dos Espíritos nos dá o norte.
nós podemos gozar de toda a liberdade? É claro que a resposta tem que ser não. Não. Porque se todo mundo quiser gozar plenamente da sua liberdade, a sociedade humana será um caos. Porque automaticamente ninguém vai respeitar ninguém. E é justamente o que eles respondem. Não, não tem como. Então, ninguém pode exercer liberdade plena e irrestrita de falar o que bem quiser, de fazer o que bem quiser. Não, porque somos dependentes uns dos outros. Nós somos irmãos. E isso a educação precisa trabalhar urgentemente. E é quando você chama aquele jovem lá na escola, meu filho, pensa aqui comigo, olha só. O que foi que você fez? Fez isso, 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 não é? Ok? Mas aí choveu reclamação, certo? Por que choveu reclamação? Porque você acabou atingindo os outros, não é? Que se incomodaram com isso. Mas você acha que não tem nada a ver, não é mesmo? Porque você quis fazer, você acha que você tem o direito de fazer e está acabado. Então tá bom. Então, para você compreender bem isso, vou trazer isso para mim. Porque se você tem o direito de fazer o que bem entende, porque é a sua liberdade, eu também tenho que ter esse mesmo direito, não é mesmo? Direitos precisam ser iguais. Né? Não pode ter discriminação aqui, ok? Então eu vou fazer o seguinte, já que o caso chegou na minha mão e eu tenho todo o direito de liberdade plena. Eu vou te dar uns sopapos, colocar você a pontapés para fora da escola, tá? E se o seu pai vier aqui reclamar, eu trago já logo o delegado de polícia aqui para resolver logo essa questão, ok? Já vou começar a fazer isso. E é claro que ele vai, o senhor não pode fazer isso. Mas não posso porque não posso. Não, tem lei. Pode sair assim me batendo, ameaçando meu pai. Tem lei? Eu não posso. Aí é você que vai chamar a polícia. Você vai me denunciar no Conselho Tutelar, sim, na Secretaria de Educação. Interessante, né? Tudo isso vale para mim, mas não vale também para você, não? Ou você pode continuar a pensar o que bem entende, falar o que bem entende e fazer o que bem entende. Entendeu? Nós vivemos em conjunto, em comunhão aqui. Então não dá. Você já imaginou se nessa escola toda, que tem 500 alunos, se todo mundo, assim que chega aqui, resolvesse fazer o que bem entende em nome da sua liberdade? A escola ia acabar rapidinho. Perfeito. Então é por aí. Então, isso é educacional, né, Ronaldo? Pois é. Agora eu gostaria de colocar o seguinte, já aproveitando esse gancho. Então, os pais, ele diz aqui, os pais geralmente se preocupam, como nós estamos falando, com a carreira dos filhos. Mas aí ele diz, antes de tudo e acima de tudo, os pais devem curar, olha a palavra que ele usa, curar da educação moral dos filhos, relegando as inclinações e vocações de cada um à escolha da profissão. E aí? Porque aí sim, porque primeiro esse aspecto moral do desenvolvimento, que aliás os pais fazem. O problema é dar continuidade, criar hábitos para isso, ou não? Sem dúvida. Aí você tocou agora num ponto importantíssimo, continuidade dos esforços educacionais, seja na família, seja na escola. Eu troquei mensagens esta semana com uma secretária de educação de um município do interior do estado de São Paulo, que ela estava estudando o projeto Escola do Sentimento, desenvolvido pelo IBEM Educa, a organização educacional na qual nós desenvolvemos nossas atividades, e ela disse assim para mim, vejo aqui na bibliografia que vocês citam, né, vocês usam o professor Celso Antunes. Nós já trabalhamos aqui na Secretaria a Pedagogia do Afeto, porque o Celso Antunes é um educador brasileiro, muito ligado a essa questão da pedagogia do afeto. E aí eu, aqui, sentado aqui, meu Deus do céu, tô com a resposta na ponta da língua, mas eu vou me segurar aqui, porque eu ia falar para ela, e por que abandonaram? Pedagogia do afeto, por que foi abandonado? Porque não foi dado continuidade. Então, os pais não podem jamais abandonar os seus filhos, e sempre realizar todos os esforços, como diz aqui o Pedro de Camargo, essencialmente para a formação moral deles,
Todos os espíritos, sem exceção, trazem tendências do caráter, trazem ideias inatas, e essas tendências de caráter nem sempre são as melhores. Então, como diz Allan Kardec, precisamos, na educação, corrigir as más tendências que o espírito ainda possua. Isso é educação moral. E educação moral é justamente a tese pedagógica do espiritismo. Desenvolver essa educação que começa na família. Seu áudio, Ronaldo. A escola também seguir com os hábitos. Exatamente, exatamente. E Kardec fala isso, né? Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Tá? Então, você, através dos seus exemplos, dos seus ensinos, você vai fazer com que os seus filhos comecem a criar bons hábitos, dos mais simples até os mais complexos, mas é preciso fazer isso, porque senão que adulto ele vai ser depois? Não é? Por exemplo, ele aprende, né, ele vai vivendo sem obedecer horários, mas e depois que ele tem que começar a sua profissão, tem horário de entrada, horário de saída, tem tempo certo para entregar um projeto, trabalhando em grupo, etc. Como é que ele vai fazer se ele é completamente indisciplinado? Aliás, é interessante, Ronaldo, porque outro dia foi muito interessante mesmo. É uma amiga, mãe, né? Mas os filhos já são todos adultos, estão casados e tal. E ela estava aqui conversando e disse assim, tá vendo aí, ó? Ele me disse que ia passar aqui às X horas. Não adianta. Não tem jeito. Sempre se atrasa. Nunca tem hora. Ele fala que vai passar aqui às 4 da tarde, vai chegar aqui 6, se não chegar aqui 7 da noite. Que onde já se viu que isso, que aquilo. Então é ela, mãe, reclamando. Tá? Depois eu conversando com a minha esposa, ela assim, pois é, você viu a reclamação dela, né? Mas ela esqueceu de pensar uma coisa. Né? Por quê? Que eles nunca conseguem obedecer horário, porque eles nunca têm horário para nada. De onde? Qual é a origem disso? Ela. Porque ela é a primeira a nunca cumprir os horários que marca com você quando vamos fazer alguma coisa juntos. Ou seja, ela nunca teve disciplina, passou isso para os filhos, que obviamente são indisciplinados também, só que ela não se olha. Agora ela reclama dos filhos que não sabem obedecer o horário combinado. Mas começou com ela enquanto educadora, quando eles eram os educandos dela, lá crianças. Eventualmente isso acontece, um atraso, isso é normal, mas não Sim. fazer isso, exigir não ter o exemplo de, assim como na escola, o professor que não entra à sala no horário devido, fica na sala dos professores, esquece do horário, tem que chamar eles, e chega atrasado também, etc. Eventualmente, isso é normal, nós vivemos no dia a dia, não é fácil, mas fazer disso uma corriqueira, só vou entrar na sala depois que os alunos entrarem, mas eu mesmo não cumpro o meu horário. Uma reunião de paz que demora tanto, não tem horário para começar, não tem horário para ter... Quer dizer, são N situações que nós vivenciamos que parecem não ter nada a ver, mas que, num somatório de exemplos e de conduta para os nossos jovens e para nós mesmos, está afetando. E, Marcos, eu gostaria de encerrar aqui, e aí vem nesse aspecto, quando eu digo encerrar, o assunto é vasto, é só mostrando que há caminhos. Então, ele diz que a crise que assoberba o mundo é a crise de caráter. Então, somente, nós já estamos discutindo aqui, responsável por todas as outras. E aí é justamente o efeito em cascata. Uma coisa vai se somando à outra. E o momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos de espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. E essas responsabilidades se somam na ação e reação. Para cada ação que eu cometa, uma atitude minha, eu tenho uma ação contrária, que são as consequências, e essas consequências estão ligadas às minhas responsabilidades. Que isso tem que estar ligado à educação moral, na escola, na família e na comunidade. Esse aspecto da ação e reação. E ele termina, Marcos, belíssimo aqui. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Então, somente faltando o despertamento, a conscientização
e uma coisa mais importante, a sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade. Cumpre sacudir-lhes o jugo fascinador, proclamando o reino do caráter. Olha que bacana, o reinado do caráter, o império da consciência. Eu vou repetir, vai. Proclamando o reinado do caráter. De fato, a coisa nessa formação humana, espiritualizante. O império da consciência, da moral, e fechando com uma belíssima palavra, dos sentimentos. Está aí. É isso. Será que precisamos mais alguma coisa, Marcos? O que está, então, faltando para a nossa sociedade? De fato, dar ênfase e começarmos a trabalhar isso com a família e com as instituições educacionais. Bem, Ronaldo, o fechamento do texto do Pedro de Camargo realmente é belíssimo, porque aí ele destaca essa questão que está nos faltando, que é justamente, né, o caráter. De nós realmente nos entendermos enquanto seres humanos, espíritos imortais, irmãos que somos, porque todos nós, homens e mulheres, somos filhos de Deus, e que há necessidade dessa união. Allan Kardec, através dos ensinos dos espíritos superiores, ele nos diz que o espiritismo veio combater na raiz o grande mal da humanidade, que é o materialismo, que o nosso Pedro de Camargo chamou aqui de intelectualismo. Quando você não enxerga mais nada, você não vê mais nada na sua frente a não ser o seu saber, e que o seu saber é que tem poder, o seu saber é que o coloca acima de todos os outros e de todas as coisas. Mas o saber, hoje você conquista o saber até pela internet. Aliás, bastante pela internet. Quantas vezes eu já não me socorri do Google e do YouTube para ver como é que era, para entender determinada coisa, porque sempre tem alguém explicando. Sempre você vai encontrar ali e vai mergulhar em sites, blogs e vídeos muito bons, né, de pessoas realmente explicando aquilo, e você está tendo aprendizado, portanto, você está acumulando mais um conhecimento, mais um saber. Mas se falta a humildade, se você se deixa levar pela arrogância, se falta a sensibilidade, esse reinado do saber, do intelectualismo, só vai fazer o mal. Porque você não vai pensar nos outros, você vai pensar em você, antes de mais nada. Vale a pena aqui, Ronaldo, trazer de novo a história para nós, que é a história do professor e o barqueiro. O professor estava viajando, e era um professor universitário, doutor, top, né, disso e daquilo. Aí ele vai lá, tinha que atravessar o rio. Tá? E a única pessoa disponível para fazer a travessia para ele era lá um barqueiro, bem simples, né, com uma canoa. Aí o barqueiro, não tem problema, custa tanto. Ele falou, eu pago. Aí o professor entrou lá na canoa e lá foi o barqueiro remando. O professor olhou, né, com desdenho, lá para o barqueiro, viu que ele bem pobrezinho, né? Aí começou a jogar perguntas para ele. Vem cá, o senhor sabe o que é um átomo? Ah, não sei não, senhor, já ouvi falar, mas não sei explicar, não. E o senhor conhece não sei o quê? O senhor sabe como funciona não sei o que lá? Não sei o quê, né? E no fundo, o professor só mostrando, ó, eu sei, tá vendo? Eu sei, olha aí, tá vendo? Por isso eu sou professor e por isso eu sou barqueiro, tá vendo? Problema do conhecimento. Aí o barqueiro, lá no meio do rio, as águas se movimentando, começando a ventar, o tempo começou a fechar, olhou lá para o professor e disse, doutor, o senhor sabe nadar? Aí o mestre doutor ali disse, não sei nadar, não. Pois é, doutor, essa é a grande diferença entre nós dois para continuarmos a viver. Por quê? Não estou entendendo. É porque o tempo está mudando e provavelmente o barquinho aqui vai afundar, mas eu sei nadar. E aí, o doutor ficou sem chão, né?
Pois é, toda a sabedoria dele, todo o academicismo dele, toda a intelectualidade, toda a arrogância dele, naquele momento não ia servir para nada. Porque ele ia afundar, ele ia se afogar. Enquanto o barqueiro, ali, simplório, sem cultura, sem conhecimento, ia nadar e ia chegar lá na outra margem. Então, não adianta ficarmos só nisso. O próprio Pedro Camargo nos diz, né? A miséria, a pobreza, a injustiça social, a violência, etc. Nada disso se consegue resolver porque, infelizmente, as nossas autoridades públicas, de uma forma geral, estão sem sentimento. E enquanto eles não tiverem sentimento, não há solução. Então é preciso ter o sentimento, por isso que o Espiritismo proclama educação moral. Esse é o caminho. Formação do caráter, criação de bons hábitos, correção das más tendências. Quando finalmente pegarmos esse caminho, dando continuidade a ele, resolveremos a nossa humanidade e, portanto, o nosso querido planeta. E aí, Marcos, eu gostaria de fechar com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O mestre por excelência está aí. E Kardec, eu penso que quando ele faz como pedagogo, como educador, como professor, como físico, enfim, como ligado a esse aspecto da educação, ele fez essa pergunta justamente pensando qual é a referência que teremos para pensar em algo ou alguém que possamos dizer, esse eu posso me espelhar em todos os aspectos, não de perfeição, mas de exemplos vividos que respeitou o ser humano com todas as suas especificidades, com erros e acertos. E Kardec pergunta justamente aos espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta não poderia ser outra. Jesus. Ponto. Que Jesus os abençoe, nos abençoe. Gratidão, Marcos, gratidão, Tavares, e a todos que estão aí participando conosco. Chegamos, então, ao final do nosso Espiritismo e Educação. Convidando a você para estar junto conosco toda segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje o nosso programa foi a hora aqui gravado, não pudemos fazer a interação direta com você, mas se Deus quiser, vamos voltar ao vivo com a nossa interação. Que Jesus nos abençoe, paz em todos os corações e até nosso próximo encontro.